O sorteio aconteceu hoje, né, galera? Hoje, acho que por volta de umas 2 e pouca ali. Tinha até time relativamente mais complicado pra gente pegar no pote 2, mas a gente deu a sorte de pegar o Maringá. E a gente também vai jogar o segundo jogo em casa, né? O mandante do primeiro jogo vai ser o Maringá. Daqui para Maringá deve ser uns 1.000 e poucos quilômetros, então isso para o Flamengo também é um ponto positivo. Teve até uma repercussão na rede social do Maringá, se eu não me engano, o pessoal lá, os torcedores, enfim, ficaram meio desesperados, que é um fenômeno que é, acontece geralmente na Libertadores, né? Quando tem um sorteio da Libertadores ali, é comum a gente ver no YouTube aí canais repercutindo reações dos nossos irmãos aqui. Mas o Flamengo, assim, o Flamengo deu sorte nesse caso, porque quando a gente olha para o nosso desempenho recente no Campeonato Carioca, mesmo com times mais fracos, como por exemplo Volta Redonda, que era um time que poderia ter sido sorteado, a gente teve alguma dificuldade. Então, tudo que o Flamengo não precisa agora é de ter dificuldade na Copa do Brasil e isso minar mais o nosso ambiente, já que o ambiente já está bem ruim. E a nossa esperança é que esses dias aí que o Flamengo repousou, treinou, enfim, para o primeiro jogo do confronto da final do Carioca, a gente já consiga ver uma evolução a ponto de nem se preocupar tanto assim com um eventual sorteio, né? Já que, inclusive, na Copa do Brasil vão ter outros sorteios que são os sorteios de mando de campo conforme os times vão avançando. Para esse jogo, a gente deu a sorte de jogar o segundo jogo em casa. Isso é bom porque a gente traz a torcida para um jogo classificatório, né? Porque acaba sendo um jogo que elimina ou classifica. Então a gente vai ter a torcida perto. A gente passando do Maringá no jogo da volta vai ser mais uma micro conquista do Flamengo avançando de fase. É, eu acho que o Maringá, eu não sei se ele tem série. Eu vou até dar uma pesquisada enquanto isso, mas eu acho que o Maringá não tem série, ou é da série D. Enfim. E assim, não tem muito que a gente avaliar agora, o que vai acontecer daqui para frente, né? A gente precisa contar com a recuperação dos jogadores, né? Especialmente a recuperação técnica dos jogadores. Eu estava até vendo uma notícia recente dizendo que agora o Gerson tem tudo para voar no Flamengo, porque ele ficou muito tempo sem ter atividade, porque o técnico dele, enfim, afastou ele lá, tipo, nos 8 últimos jogos lá, teve um jogo que ele nem foi escalado, e dos últimos 8 jogos ele tinha jogado 18 minutos, aí vem para o Flamengo, se lesiona, enfim. A gente espera que ele comece a jogar futebol. A logística do Flamengo para esse jogo não deve ser uma logística ruim, né? Deve ser uma viagem de, sei lá, de pouco mais de 3 horas, então isso para o Flamengo também é importante, porque assim como a gente já previa, né, o Flamengo não vai ter um calendário aliviado para ter. Tá melhor agora, lá. O Flamengo não vai ter um calendário aliviado para poder treinar, para poder recuperar, e essas viagens menores para o Flamengo vem a calhar, né? Para o Flamengo é importante a gente ter esses jogos mais próximos, mesmo que o nível de dificuldade eleve um pouquinho. Se a gente tivesse que enfrentar de repente até um time aqui do Rio de Janeiro um pouquinho melhor, talvez fosse mais inteligente, né, para gente. Mas é isso, assim, eu fiquei um pouco aliviado com o sorteio, porque eu achei que pudesse ter um confronto mais complexo. Por exemplo, eu vou até pegar aqui ó, os confrontos que foram sorteados. Coritiba Esporte, se eu não me engano, o Coritiba, eu acho que, eu não sei se o Coritiba estava no pote 1 ou no pote 2. O Náutico estava no pote 2, é um time relativamente bom. O Brasil do Rio Grande do Sul, nem tanto. O ABC foi sorteado com o Grêmio, Internacional e CSA. CSA até, sei lá, uns 2, 3 anos atrás estava na Série A. CRB, Atlético Paranaense, Fluminense, Paysandu. Corinthians pegou o Remo, Botafogo e Santos. Ali é um confronto mais igual, né? Nova Iguaçu e América Mineiro. Se a gente tivesse enfrentado Nova Iguaçu, talvez seria melhor pra gente, porque comparado ao Volta Redonda, ele é um time menos capacitado e continua sendo no Rio de Janeiro, então seria uma boa. Aí tem o Santos é com o Botafogo de São Paulo. O Ipiranga do Rio Grande do Sul contra o Botafogo, São Paulo e Ituano, acho que São Paulo se ferrou um pouco mais. O Ituano seria um time que poderia criar dificuldade para a gente, embora perto. Fortaleza e a Águia de Marabá seria um confronto excelente para a gente, mas pô, é lá no Pará, então a gente teria um desafio logístico aí. E o Palmeiras estão bem. Então, olhando para esse panorama aqui total aqui,
eu acho que foi uma das melhores opções que a gente poderia ter tido. Talvez Nova Iguaçu fosse melhor porque a gente faria um confronto aqui no Rio de Janeiro. Mas de resto, ou o time adversário seria fraco, mais distante, ou ele seria um pouco mais forte e mais perto ali, que é o caso do Ituano, enfim. Botafogo de São Paulo também não é um time tão ruim assim. Então, no final do dia, eu acho que o sorteio foi bom. O sorteio combina com o que a gente precisa agora, que é ter menos desgaste, seja lá qual for esse desgaste, inclusive logístico, e um adversário que não coloque para a gente dificuldade a ponto de, mesmo numa vitória, a gente ficar insatisfeito. Então, eu acho que a gente tá bem. Então, vamos lá, Renanzinho. Primeira coisa, o pote B é horroroso. Você falou diversos times aí. Tem o ABC, né, que nos trouxe alegria recentemente. Nós temos ali o Náutico, temos o Volta Redonda, que deu trabalho para muitas equipes no Campeonato Carioca. A gente tem muitos times ali muito fracos. Então, eu entendo que a Copa do Brasil vai começar a esquentar, tá, a partir da próxima fase. Essa fase, a gente ainda tem muitos times ali pequenos, como é o caso do Sport, que eu nem considero um time, né, de tão pequeno e ridículo que eles são. Então, eu começo a acreditar que a próxima fase, sim, a gente pode ter um pouquinho mais de emoção. Agora, verdade tem que ser dito, a gente vai precisar confirmar, né, dentro de campo a superioridade que o Flamengo tem. Ninguém vai imaginar resultados negativos contra o Maringá. Segundo jogo é dentro de casa, então a gente sai o primeiro jogo. Com relação à Copa do Brasil, eu acho que é isso. Muito time fraco, cara. Muito time fraco. Eu vou ser muito franco contigo, Renan. Mas é uma competição que paga bem. É uma competição que tem o seu charme, principalmente para as pessoas que gostam de competição de mata-mata. Eu, particularmente, gosto muito, Renan. Eu gosto demais desse tipo de competição. Campeonato de ponto corrido. Aí a gente pode entrar naquela seara. Campeonato de ponto corrido, ele acaba permitindo que o time de melhor campanha, o time que jogue e que conseguiu ser mais consistente durante a temporada, conquiste o título, leve a premiação. Porém, o de mata-mata eu considero até mais emocionante. Alan, mas você está falando besteira, porque também tem emoção, principalmente quando está muito embolado, está muito disputado o campeonato. E aí, Renan, eu queria ouvir o amigo. Você, a preferência do amigo é por torneios mata-mata, ou você entende, né, que aquele tiro longo, a consistência, como é o Campeonato Brasileiro, você entende que é mais importante? Não, eu também prefiro a emoção do mata-mata, porque assim, raramente você vai ver no Campeonato Brasileiro, como aconteceu em 2020, que no último jogo, no último lance, tinha emoção ali ainda, que foi aquele gol impedido do Edenilson, que fez com que o Flamengo fosse campeão, mesmo perdendo o jogo dele, mesmo perdendo o nosso jogo, né? E se a gente for parar para pensar, até num passado recente, os jogos em que a gente tem um episódio emocional, a gente vai pegar o ápice do período mais recente, a final da Libertadores, que ali é uma final mesmo, né? Porque o Campeonato Brasileiro de pontos corridos você vai sendo eliminado sem perceber, ou você vai sendo campeão com antecedência, e aí a emoção também vai sendo esvaziada. Quando a gente olha para o mata-mata, você tem esse episódio da Libertadores, que é o ápice da emoção. A gente vai ver até jogos que não são de finais, mas que pelo fato de ter um caráter eliminatório, também você comemora muito. Eu vou lembrar do Flamengo e Emelec, vou lembrar do Flamengo e Grêmio em 2019, vou lembrar agora mais recentemente do Flamengo e Atlético Mineiro, que a gente conseguiu transformar a atmosfera ali do estádio. A gente vai lembrar dos pênaltis, que pênalti é sempre complicado, mas a gente vai lembrar dos pênaltis do Flamengo e Corinthians. Então, assim, eu acho muito mais emocionante, uma experiência muito mais memorável, a experiência do mata-mata.